Implementar ações na área de assistência aos doentes de diabetes é o objetivo do grupo de trabalho que foi criado para sugerir ações a serem adotadas pelas unidades de saúde pública estadual no combate à doença. A criação deste grupo de trabalho é resultado da Lei Estadual número 3.885 de 2002, de autoria do deputado Nilton Salomão, que está comigo aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto. Nos acompanham nessa entrevista a doutora Solange Travassos, da União das Associações de Diabéticos do Rio de Janeiro, e com Rodrigo Parreiras de Castro, portador de diabetes. Obrigado pela presença de vocês no programa. E, doutora Solange, a diabetes tem uma característica, é muito conhecida por ser a chamada doença silenciosa. E isso dificulta sinalizar quando ela começa. O que tem de verdade nisso? Rogério, essa pergunta é muito importante. A diabetes, ela é uma doença que ela evolui de forma muito insidiosa. Tanto é que as estatísticas mostram que 50% das pessoas que podem ser diagnosticadas com diabetes com simples exame de sangue nem suspeitam disso, né? E isso é importante, sim. E as complicações do diabetes também, que o diabetes é a maior causa mundial de cegueira em pessoas jovens, de insuficiência renal, importante causa de amputação de membros inferiores. No caso da insuficiência renal e da cegueira, isso também evolui de forma muito insidiosa. Então, tanto o diagnóstico do diabetes quanto o diagnóstico das complicações do diabetes podem passar desapercebidos pelo paciente. E, no entanto, elas são doenças completamente possíveis de prevenção. Sim, quando você faz um diagnóstico precoce, né? Agora no último Congresso Americano de Diabetes foi mostrado um estudo que 13 anos antes da glicemia de jejum aumentar acima de 126, que é quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, você já tem algumas alterações. Não é que sejam alterações, você já se comporta diferente do que aquelas pessoas que não vão desenvolver diabetes no futuro. Então, a gente pode identificar o pré-diabetes, a pessoa antes de abrir o diabetes. A gente pode identificar o diabetes, que 50% não tem sintoma. E quando a pessoa tem diabetes, a gente tem que buscar diagnosticar precocemente as complicações. Mas uma vez diagnosticadas, são possíveis de serem tratadas. Sim, e aí entra claro. a questão, né, deputado, aí entra a questão do poder público nisso, né? Será que o poder público está preparado, uma vez diagnosticado, para atender essa população? Pois é, quando nós tivemos a apresentação do projeto de lei aqui na Assembleia, surgiu de quê? Surgiu de uma associação de diabéticos, que no momento em que nos encontrávamos no trabalho com a terceira idade, estava presente o então deputado Sérgio Cabral, que também é coautor desta lei, e este senhor, presidente de uma associação de diabéticos, disse, olha, temos que fazer uma lei para os diabéticos aqui no Estado. Fomos conversar e, evidentemente, tem muitas leis que falam da questão do diabético. Esta lei, especialmente, a 3885, ela tem o interesse de dar, vamos dizer assim, uma unidade aos procedimentos, né, de facilitar a captação de recursos, né, de também, através de normas técnicas, criar procedimentos que não só facilitem a vida do diabético, mas que ele possa ter o mesmo atendimento, não é, aqui na cidade do Rio de Janeiro ou numa cidade longínqua do Estado. Na verdade, ter acesso ao tratamento, não é isso, deputado? O acesso, mais do que ao tratamento, acesso até à prevenção, a ele saber, como disse a doutora Solange, essa história que para cada um que sabe que está portador do diabetes, você tem um outro que nem sabe, só fica sabendo quando está muito evoluído o seu problema, seja não é, na complicação dos membros inferiores, Nesses casos de evolução, assim, quando a coisa já está muito evoluída, a pessoa descobre como? Como é que sinaliza para o paciente? Na maioria dos casos, né? Lógico. Não, acontece em várias situações. O diabetes tipo 1, ele tem muito sintoma, que é o que acontece no jovem e na criança, e isso não passa desapercebido. Quais são? Começa a urinar muito, muita sede, muita fome, apesar de estar comendo muito, está emagrecendo. Às vezes uma criança pequena que não faz mais xixi na cama à noite volta a fazer. Então a pessoa, de uma hora para outra, passa a perder peso apesar de estar comendo bem e começa a beber muita água e a urinar muito. Então isso geralmente é diagnosticado. No diabetes tipo 2, um número significativo dos pacientes, quando abrem
o diagnóstico, quando descobrem que estão diabetes, já pode ser por uma complicação. Às vezes uma ferida no pé que não cicatriza, você não está entendendo por que, vai lá, faz um exame de sangue e a glicose está alta. Às vezes a visão, de repente, começa a ficar ruim, vai no médico, vê que já está com um problema sério de visão, que já foi uma consequência do diabetes que não foi diagnosticado. Rodrigo, esse foi o seu caso? Como é que você chegou a saber que estava diabético? No meu caso, foi da noite para o dia. Eu tinha a visão perfeita e num belo dia acordei e não enxergava de um olho. E a partir daí, o outro olho teve esse sintoma. A visão começava a embaçar, às vezes escurecia, e procurando tratamento, aí que eu fui descobrir o que eu tinha e que infelizmente já era um pouco tarde, algumas coisas não tinham mais como resolver. Só para completar, o Rodrigo tem diabetes tipo 1, ele foi diagnosticado na infância, com quantos anos mesmo, Rodrigo? 6 anos? 10 anos. 10 anos, né? Durante um período ele acompanhou no Hospital da Lagoa, e ele fazia um controle direitinho. Aí na adolescência, como é comum às vezes, perdeu um pouco o acompanhamento, passou a não se cuidar tão Porque bem. a doença estava estável. Seria Quando ele isso? fazia o acompanhamento, é porque não dá muitos sintomas. Você Pois pode é, aí ter. você considera que está... Você acha que está bem. Você considera que está Você bem certo. percebe que tem alguma coisa errada quando a glicemia está muito baixa ou quando ela está muito alta. Então, você pode viver com uma glicemia de 200, 200 e pouco, sem sentir nada, e aquilo sendo extremamente deletério para você. Então, ele fazia as rotinas de tomar insulina, não media direito, né? Você conseguia fita nessa época? Como é que era, Rodrigo? Dava um certo trabalho, mas conseguia, né? Às vezes faltava e às vezes tinha. Porque às vezes a dificuldade é tanta que você depende de um pai estar faltando trabalho para ir não sei quantas vezes, ver se a fita chegou, se tem, se não tem. O adolescente também começa a ficar difícil, ele vai largando de mão, né? Então, o que aconteceu com o Rodrigo? Ele teve um período de bom controle, depois ele perdeu o acompanhamento durante um tempo e ficou mal controlado. E por causa disso, um dia você está dormindo, acordou e já estava sem nenhuma pista anterior. Porque a retinopatia diabética, você tem 3 fases. Você tem uma fase que é uma retinopatia incipiente, alterações mínimas que você, às vezes, só melhorando o controle do diabetes, tomando insulina, medindo a glicemia, fazendo dieta, exercício, aquilo reverte. Isso ideal é diagnosticar nessa fase, que aí você consegue mesmo a complicação instalada, estacionar ou curar. Mas no caso dele, doutora, ele se tivesse tido o tratamento adequado à época que foi descoberto, ele teria conseguido reverter esse quadro? Ele teve uma coisa que foi assim, ele perdeu um pouco o acompanhamento por um pouco de rebeldia dele. Só que foi um preço muito caro que ele pagou, né? Por uma adolescência ele ter bagunçado um pouco. O que está escrito nas normas da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Americana de Diabetes? No mundo inteiro se recomenda que todo diabético tipo 2, no diagnóstico, tem que fazer um exame de fundo de olho, com a pupila dilatada. Todo diabético tipo 1, depois de 3 a 5 anos de doença, aí varia um pouco a recomendação de país para país, tem que fazer um exame de fundo de olho para ver se tem alguma coisa. Foi isso que faltou? Feito esse exame, depois de 3 a 5 anos de diabetes tipo 1, depois de diagnóstico no diabetes tipo 2, é obrigatório, é mandatório uma repetição desse exame anualmente. O Rodrigo nunca fez. Porque nunca foi orientado a fazer ou porque não quis fazer? Assim, Vamos os seus esclarecer, médicos não pediram? Como é que foi isso? Olha, em alguns casos chegaram a me falar que eu deveria fazer, mas em grande parte desses casos eu não fiz porque era uma complicação muito grande. Era acordar muito cedo para ir para a fila do hospital para marcar, e quando chegava aí, ficava horas esperando até ser atendido. E isso quando eu entrei na fase um pouco mais rebelde, né, e eu não tinha mais o apoio dos meus pais para isso. Ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo, então isso também foi um agravante que eu não comentei e deixei para ele falar. Agora, acho que aí é que o poder público pode entrar, né, deputado? O que ocorre, me parece que a grande luta nossa será vencedora a partir dessa lei e o momento que eu iniciei a minha dedicação a esta causa, é exatamente conseguir a compreensão de que o investimento, seja o investimento da pessoa na sua família, em casa, em compreender a doença,
E o investimento público na prevenção, no acompanhamento, é muito menos dispendioso do que o custo das consequências. E eu vou pedir para o senhor falar sobre isso no próximo bloco. O senhor segura aí que a gente vai comentar esses custos no próximo bloco, tá bom? A você que nos assiste, só um minutinho, nós voltamos já já.